Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, de língua portuguesa, vamos falar sobre parágrafo. Mais uma vez, que a gente vem falando, mas parágrafo é sempre bom, né? Porque pode ser que ainda tenha alguma duvidazinha, então a gente vai falando para esclarecer, para ficar bem assimilado, bem gravadinho aí na cabeça de vocês. Então, hoje são exercícios de aplicação. Então, acompanhem comigo no livro 4, página 30. Abram aí. Exercícios de aplicação. Número 1. Leia a história a seguir. Seus parágrafos estão desorganizados. Coloque-os em ordem, para dar sentido ao texto, numerando-os de 1 a 6. Então, aí tem 6 parágrafos, mas está tudo bagunçado, fora da ordem. Então, eu não vou dizer, porque é um exercício, vocês têm que descobrir qual é o início, né? Depois qual é a continuação, qual é o final dessa história. Então, qual é o trabalho aqui? Colocar o número de acordo com a sequência da ordem que eles precisam estar. Então, as árvores e o machado. Então, já vimos aqui, ó, que tem o moral da história. Moral da história vem no começo, vem no final. Então, a gente vai prestando atenção na estrutura do texto para poder saber em que ordem eles aparecem, né? Qual é a sequência correta. Então, o carvalho, que é uma árvore nobre, só se deu conta da tragédia quando já era tarde demais. Cochichou para o cedro. Um lenhador foi até a floresta pedir às árvores que lhe dessem um galho para fazer o cabo de seu machado. As árvores resolveram atender ao pedido. Acharam que não haveria nenhum problema. Por que fomos atender esse pedido e sacrificar nossa pobre vizinha? Se tivéssemos respeitado os direitos daquela jovem árvore, também teríamos preservado os nossos e poderíamos ficar de pé ainda por muitos anos. Mal recebeu o que havia pedido, o lenhador passou a atacar e derrubar as árvores que encontrava pela sua frente. Moral da história: quem desrespeita seu semelhante não deve se surpreender se um dia lhe fizerem a mesma coisa. Decidiram que o freixo, uma árvore mais comum e modesta, daria o galho de que o lenhador precisava. Se a gente lesse nessa sequência, nessa ordem, fica muito confuso. Então, vocês precisam encontrar qual é o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ok? É só ler com atenção que vocês conseguem colocar na ordem. E depois que vocês numerarem, leiam novamente, porque aí lendo novamente, vocês vão ver se vai ter sentido ou se ainda vai estar fora de ordem, se vai estar fora de contexto. Tá legal? Essa é a página 30, vamos para a 31. Na página 31, diz assim, número 2. Observe as imagens e crie um parágrafo para cada cena. Só um parágrafo, tá? Então, você conhece a história de João e Maria? É a história de duas crianças que, perdidas e sozinhas na floresta, encontram uma casinha de doces, onde mora uma bruxa malvada. Primeiro, ela se faz de boazinha e deixa as crianças comerem aqueles doces gostosos. Depois, se transforma em uma bruxa horrível que quer fazer muito mal ao João e à Maria. Vamos lá, conte a sua história. Então, agora vocês vão fazer um parágrafo para cada cena. Tem uma cena em cima, uma cena embaixo. E vocês vão contar com as palavras de vocês. Um parágrafo para cada cena, tá bom? Simples, né? Vai fazer a leitura de imagem e vai escrever embaixo. Na página 32, diz assim: imagine que depois de ir a uma festa, você tem escrito um e-mail para seu amigo contando tudo o que aconteceu lá. Na hora de enviá-lo, as frases ficaram embaralhadas. Leia as frases a seguir e reescreva-as na ordem correta, parecido com aquele exercício anterior. Então, só que aqui é um e-mail. Um e-mail é como se fosse um bilhete, né? É um texto curto, com pequenas informações, só que você tem que colocar na ordem
correta. Então, aqui tá, abraços. Você já começa assim, abraços? Não. Aí depois, eu adorei a festa, tinha muita gente legal. Foi no dia 10/8, às 20 horas, aqui no salão do condomínio. Eu fui à festa de 18 anos da Márcia. Olá, Pedro, tudo bem? E no final, bateu lá, Pedro, tudo bem? Então, vocês vão reescrever essas 5 frases, né? Esses 5 retângulos que estão aí, essas frases que estão dentro do retângulo, dentro da tela do computador, como se fosse um e-mail realmente. Então, vocês têm que colocar na ordem. Então, a gente começa o e-mail falando o quê? Então, já achei. Então, coloca, copia, escreve. E depois disso, o que eu vou escrever? Até para ajudar na organização, vocês podem numerar ao lado, como vocês fizeram no exercício anterior, para na hora de copiar, não copiar fora da ordem e ter que apagar ou então ficar confuso. Então, primeiro vocês vão lendo, vão numerando ao lado e depois só copia de acordo com a numeração. Já facilita na ordem, na organização do pensamento, tá bom? Na página 33, diz assim no número 4. Ajude Beth e Tutu a encontrarem o caminho para a festa de aniversário do Leco. Labirinto, vocês adoram, né? Eu adorava quando era criança. Quando eu vi um labirinto, eu queria fazer. Então, antes de passar o lápis, passa o dedinho, para não ficar marcado, ficar apagando, para ver se encontra primeiro com o dedinho. Depois que encontrar o caminho, passa o lápis. Outra dica importante. Escreva a respeito de uma festa de aniversário que tenha sido muito importante para você. E aí você vai escrever sobre essa festa. Agora, o que você vai escrever? Aí fica a seu critério, o que você quiser escrever. Essa festa foi muito importante por isso, 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 isso. Aí conta o que aconteceu na festa, aí conta de quem era a festa, né? Essas informações que são importantes a gente colocar. Bom, pessoal, bem simples, ó. Mamão com açúcar. Podem fazer as páginas 30 a 33. Se já fizeram, estão liberados. Qualquer dúvida, volta nesse material, lê de novo, né? Ou assista a aula novamente. Ou manda um recadinho pra gente lá na agenda. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.